Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar mais uma obra cuja tradução está sendo publicada no Brasil pela Vide Editorial, mais um livro do professor Ernest Michael Jones, que é a Ascensão de Dionísio, que é essa obra aqui, tá? Bom, antes de falar especificamente dessa obra, eu gostaria de pedir, se inscrevam no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com quem tem interesse nesse tipo de assunto e também eu deixarei na descrição do vídeo um link, tá, do site para quem quiser adquirir a obra, tá, com cupom de desconto que pode ser utilizado na compra na Vide Editorial, certo? Bom, o professor Ernest Michael Jones é professor de literatura aposentado, ele tem uma série de publicações, né, outros livros que já foram traduzidos para a língua portuguesa, como o Libido Dominante, que eu tenho um vídeo aqui no canal com uma resenha extensa dessa obra, e também tem o Modernos Degenerados, tá? Ele é colunista, tem um jornal que se chama Culture Wars, tá? E essas publicações focam na questão do declínio, tá, da cultura do Ocidente. Bom, o Modernos Degenerados já é uma outra abordagem, tá? Ele trata de pontos mais específicos. Eu tenho inclusive ele aqui, está nas minhas mãos. Ele vai falar, por exemplo, do Kinsey. Ele vai falar da própria, ele vai fazer uma análise sobre a obra do Picasso e uma série de outros pontos bem específicos, tá? A sua análise, ao contrário do Libido Dominante, que é um calhamaço de um livro, e traz a análise mais extensa, tá? Ele vai falar da música, ele vai falar do Freud, ele vai falar sobre a psicologia do modo geral, ele vai falar sobre essa propensão, digamos, a liberação sexual. E aqui no Ascensão de Dionísio, digamos assim que essas obras elas podem ser lidas separadamente ou na sequência, tá? Então, a Ascensão de Dionísio ele é, como está dito na própria obra, uma continuação do Modernos Degenerados, mas também nada impede que você o leia individualmente. Bom, o foco é o seguinte: ele vai fazer uma série de análises cujo foco é a partir da Alemanha no século XIX, tá? Em especial pegando Nietzsche, Wagner, Schoenberg, até chegar no rock, tá? Então esse livro é um livro mais sucinto, ele possui só 4 capítulos. Então ele começa com Richard Wagner, Friedrich Nietzsche, o próprio Arnold Schoenberg, que é o criador do dodecafonismo, e até chegar no rock atual, digamos assim, a questão da influência, aí vocês vão entender a tese dele, passando por Adorno, por Crowley, e até ele vai traçar aqui os shows de rock, a intenção dos shows de rock, no sentido mais moderno. Por que a ascensão de Dionísio? Então ele vai fazer uma análise desde a questão da transformação causada por Wagner, tá? Dentro da música alemã, não só a questão da sua abordagem dos mitos, a tentativa de reviver os mitos da cultura alemã, mas como Richard Wagner ele vai fazer uma, digamos assim, ele vai dar atenção a parte cromática da música, né? Digamos assim que a música até então, é claro que existe discussões sobre quem começou a tirar da melodia o ponto principal da música, tá? Ele vê que esse salto maior é dado com Wagner. E aí, com Tristão e Isolda, que é uma das suas óperas, ele chega nesse ponto do cromatismo, tá? Influencia diretamente Nietzsche com a sua visão a respeito do mundo, tá? E aí, a partir desse ponto, digamos assim, vem o dodecafonismo com Schoenberg. Então, até nós desaguarmos na cultura do rock moderno. Então, digamos que ele faz uma análise como se a partir de Wagner houvesse uma quebra da estrutura das leis musicais.
Então, até então, como a música, antes de Wagner, digamos assim, priorizava a harmonia tonal e a melodia, segundo ele próprio diz, agora passou-se. Ele fala que Wagner não chega a transcender totalmente, que isso vai acontecer com Schoenberg, com o dodecafonismo, mas que ele fala que aquilo que Nietzsche, que aquilo que Wagner não consegue fazer, Nietzsche faz na sua vida, né? E que a própria visão dionisíaca vai dominar as manifestações artísticas, em especial a música. Então, digamos assim que a união da forma que Wagner leva no Tristão e Isolda a essa proximidade, quase a adotar a atonalidade, fazer uma descrição sucinta, pelo seguinte: a tonalidade, a música tonal, ela sempre vai ter um centro tonal e ela possui certas leis físicas entre repouso, afastamento do repouso, tensão, resolução, para se chegar novamente na resolução, no fim, como se a música tivesse um começo e meio fim. A partir do momento em que a música é utilizada no sentido de tentar banir o sistema tonal através dessa primeira obra, que seria o Tristão e Isolda, do Wagner, até o Arnold Schoenberg, que vai criar o dodecafonismo, que é o abandono total da tonalidade usando os 12 tons, né? Existe então a quebra de uma forma. Então é como se juntasse de um lado a visão do Wagner dentro da música, Nietzsche com a sua filosofia, e eles eram parceiros, eram conhecidos, e o próprio Nietzsche faz várias críticas em razão do Wagner não conseguir levar isso ao limite, o que culmina com o Arnold Schoenberg. Aí acontece a análise do professor, ela envolve também uma série de outros autores, como Thomas Mann. Ele cita duas obras muito conhecidas, uma delas é A Morte em Veneza e a outra é o Dr. Fausto, que na época causou do lançamento do Dr. Fausto uma grande polêmica, porque a sua releitura da história do Dr. Fausto é a história do Adrian Liebig, que é um compositor que justamente fica parecendo que ele cria o dodecafonismo, isso gera um imbróglio ali entre o Thomas Mann e o Schoenberg, mais que o personagem que o Mann estava representando como Dr. Fausto seria o Nietzsche, que teria feito um pacto com o diabo. E aí existe essa série de interpretações e existe dentro dessa obra também até uma discussão sobre o criador do dodecafonismo, porque dizem a divergência se foi o próprio Schoenberg. Enfim, a questão é que com a quebra das formas, a quebra do paradigma tonal, isso vai culminar no rock. Porque até então, digamos que a música era erudita, elevada e tinha uma determinada finalidade. Após Mozart, aí nós chegamos Beethoven e Wagner, que começa essa tensão artística. E aí não só em Wagner, vai ter outro autor como Modris Eckenstein que vai fazer a análise também. E aqui também vai ser citada a questão do Igor Stravinsky com a sua Sagração da Primavera, mas o fato é que a partir de então, principalmente a partir do século XX, há uma quebra do paradigma da forma de se fazer música, a quebra das formas, e essa quebra das formas teria em vista justamente a libertação de Dionísio, fazendo um paralelo até mesmo com a interpretação de Nietzsche, tá? Acerca das eras apolíneas e dionisíacas, porque ele pretendia superar o espírito de Sócrates, digamos assim, que era o da razão, com a libertação de Dionísio, tá? Inclusive as suas identificações com o próprio Dionísio. Então, a obra do Ernest Michael Jones é extremamente detalhada, ele vai trabalhar todos esses pontos concatenando com informações biográficas, com dados, com pesquisas, até chegar, e aí chega o momento onde a música dodecafônica não serve por ser uma música monótona e sem sentimentos. Ele vai falar como então, a partir dos teóricos da escola de Frankfurt, em especial Adorno, ganha-se uma nova roupagem e a música passa a ter como o rock, o estilo musical predominante sendo o rock,
que opera nessa libertação de Dionísio. Ele vai explorar principalmente os Rolling Stones, com a questão do seu ocultismo e seus supostos pactos. Tá? Então fica aqui a minha indicação, A Ascensão de Dionísio, do Ernest Michael Jones. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.